Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos a mais um programa, mais uma edição de Diálogos Teológicos, programa da ETAD para tratar sobre literatura, Bíblia e fogo. Aqui ao meu lado, mais uma vez, irmão Bruno. A paz do Senhor a todos. Mike. Paz do Senhor a todos. Irmão Alexandre. A paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Gunnar Berg e você está nos Diálogos Teológicos. Meus irmãos, nesse programa nós vamos tratar a respeito de ferramentas para o estudo da Bíblia. Aquele livro, aquele comentário ou que outro recurso você tem aí guardado na sua estante com todo carinho, com todo amor. Ferramentas para podermos aprender a usar a Bíblia de maneira bem proveitosa, quer seja para ensinar, quer seja para a pregação ou quer seja para o estudo pessoal particular. Que ferramenta você usa e como ela pode te servir e te ajudar no estudo da Bíblia. Para podermos moderar, temperar as nossas palavras sempre à luz da Bíblia, o irmão Alexandre vai tomar um versículo das Escrituras para que nós, por ele, possamos seguir nossa conversa. Então, está em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Muito bem, conforme você viu aí, nós temos sempre esta obrigação, a do manejo da palavra da verdade, porque é assim que nós não envergonharemos ao nosso Senhor com a nossa falta de habilidade. Mas antes de ver as ferramentas, eu quero começar exatamente aí sobre esta palavra envergonhar. Aí a pergunta é a seguinte: essa vergonha aí é o quê? É porque na hora de pregar esquece um versículo? É porque vai citar uma das cartas de Paulo a Timóteo, não sabe qual é, fala Paulo escreveu a Timóteo? Ou porque chama Lázaro de primo de Jesus? E Lázaro era o que de Jesus? Era primo. Era primo. Vai saber. Que vergonha é essa aí? Quem quer começar por aí? Acho que essa vergonha é a vergonha de não saber realmente o que diz a Escritura a respeito de um determinado assunto, não saber o que você pode apresentar ou dizer com perguntas simples: quem é Jesus para você? Ou por que você crê em Jesus? Né? Começando no simples, talvez, né? Apresentar-te a Deus aprovado como obreiro sem ter do que se envergonhar, tendo conhecimento da palavra. Eu acho que a vergonha aqui, ela está aliada à falta de conhecimento bíblico, a falta da Bíblia, a falta de leitura, a falta de teologia. Sim. Pode ser tanto a vergonha pelo constrangimento de dizer que Lázaro era primo, coitado, pego no susto, né? Mas passou vergonha. Não faça isso, você que é pregador aí, não faça isso com os irmãos. Mas também pode ser não apenas o constrangimento natural de errar uma resposta, porque ninguém está livre disso, né? Brincadeiras à parte, ninguém está livre disso. Mas também seria o caso de ser envergonhado por não ter a resposta a um desafio das trevas, por lhe faltar palavra da Bíblia, não só por não saber uma resposta ou errar assim, mas por sair envergonhado de um campo de batalha espiritual. Sim. Pedro fala, né, que a gente tem que estar preparado para responder sobre a nossa fé. Sim. Então, a gente tem que ter essa preparação bíblica, esse sempre estar em contato com a Bíblia, sempre ter leituras bíblicas, porque a exposição disso para outras pessoas de forma inadequada é uma vergonha, tanto para nós quanto para o Evangelho. Sim. Para o Evangelho. Então, quer dizer que essa não é uma vergonha só do obreiro? Você envergonha a Cristo, o nome de Cristo também? E eu penso que nesse texto, Paulo, nas epístolas dele, né, para Timóteo, ele fala muito sobre a questão do modelo de ser um obreiro, né? De ser um obreiro irrepreensível, marido de uma só mulher, não dado ao vinho. Ele estabelece princípios ali, né, de um obreiro. Então, nesse texto, quando ele fala do que não tem de se vergonhar, eu penso que ele também pega esses princípios, né? Não apenas a questão do manejamento da palavra de Deus, mas sim dos princípios que regem a vida do obreiro, né? Fora o manejamento da palavra de Deus. Então, o manejar da Bíblia é uma das áreas que o obreiro pode se envergonhar.
além do fato dele não ser irrepreensível, dele não ter uma boa conduta, né? Como Paulo fala bastante para Timóteo, né? Então não é só uma questão intelectual, é moral também. É moral também, Não exatamente. não é só falar, mas é viver aquilo que fala. Então, falando sobre ferramentas para estudar a Bíblia. Quem quer começar citando alguma aí que seja de sua preferência, de seu gosto? Vamos lá. Eu tenho na verdade eu estou lendo um livro, que é um livro do Gordon Fink, que chama Entendes o que Lê. E logo no início do livro ele fala algo muito interessante, que ele diz assim, que para você ser um exegeta da Bíblia, alguém que tenta interpretar a Bíblia, você não precisa, porque parece que tem aquela ótica, né? Para você ser um exegeta, você precisa ter conhecimento do original, conhecer o hebraico, o aramaico, o grego, Flávio José, né? Que tem tradição aqui do Flávio José. Tem que conhecer ele ou qualquer tipo de aprofundamento maior. Ele diz que para você ser um bom exegeta, você não precisa apenas disso. Você pode começar por coisas mais simples, por ferramentas mais simples. Então ele não desprezou isso. Ele não despreza, mas ele diz... Não se tem você que ir logo por aí, né? Exatamente. Você pode por baixo. Não vai logo lá no léxico, né? Que nem Não leva léxico pro culto. Não precisa levar para o culto. Ele falou algo muito interessante, que uma ferramenta que ele disse que é fundamental é você ter uma versão da Bíblia que não tenha separação entre os gêneros, que tenha separação entre os gêneros literários. Por exemplo, se a sua Bíblia, quando for um texto poético, ela escreve como se fosse um parágrafo, ele diz que isso pode dificultar o seu estudo. Ele cita isso. Mas aí ele cita outras ferramentas, que na ordem dele, a que eu mais uso seria a última, comentário bíblico. Na ordem dele ele fala assim, se você precisar, vá até um comentário bíblico, mas não se precisar, não vá logo de início para ele. Mas para mim a ferramenta teológica que eu mais utilizo é um comentário bíblico. Mas vicia? Vicia, e você tem que tomar cuidado para que na hora da pregação lá não seja o Isbe, né, ou sei lá, ou Matthew Henry que esteja pregando, né? Seja o Mike Duarte. Seja você, né? Seja você o seu comentário. Nem coach, né? Nem coach, seja você o seu comentário. Mas eu acho que vicia sim, tem que tomar cuidado. Que outros perigos um comentário bíblico pode oferecer? Talvez essa dependência que a gente vai gerar dele. Qualquer assunto que a gente vai ter que lidar, algum texto bíblico, a gente vai direto no comentário e depois para o texto bíblico. Eu acho que a ordem tem que ser inversa. A gente primeiro passa tempo com o texto bíblico, depois vai para as ferramentas. Muito bem, passar tempo com o texto bíblico. Quando a gente passa muito tempo com o comentário, sem perceber, a gente acaba ficando meio preguiçoso, né? E vai até o comentário bíblico para saber o que o autor disse a respeito daquele versículo. Sabe o que eu tenho experimentado como um bom substituto para o comentário bíblico? Justamente para não cair nessas armadilhas, né? É não fazer uso dos comentários convencionais. É utilizar-se de livros que nos ajudam a alcançar o contexto do texto bíblico. Sim. Especialmente os contextos históricos, o contexto político, alguma coisa que fale a respeito da composição do livro, com mais segurança, como destinatário, propósito. Isso desvia a nossa atenção do resultado que o comentário bíblico pode dar, como sendo a solução para a equação que você está pesquisando, e te dá informações que às vezes nas notas do comentário não aparecem. Sim. Então, me parece uma boa alternativa. Livros que tragam informações sobre o contexto da epístola ou do livro bíblico que você vai usar, sem que você vá direto ao comentário, aquelas notas, que aquelas realmente viciam. E tem livros, né, que eles são totalmente introdutórios, né? Eles não aprofundam muito, eles pegam apenas a questão de introdução de cada livro da Bíblia e tal. Agora, uma coisa que vicia também são notas de rodapé de Bíblias de estudo. Sim. Né? Geralmente a Bíblia do pregador. A Bíblia de estudo do... E às vezes vem lá 365 sermões, né? Para você pregar um dia para cada dia do ano. Isso é A perigoso. gente está falando de ferramentas, mas começamos falando de ferramentas que não devemos
não usá-las, mas O uso errado moderá-las, delas, né? né? Usar com moderação. Não que um comentário não seja útil, uma nota de rodapé de uma Bíblia de estudo não seja útil. O problema é a dependência. Dependência, exatamente. Dependência. Então, fala, irmão, depois eu pergunto. Eu acho que até a nossa leitura bíblica diária, eu acho que ela não deve ser feita em Bíblias de estudo, porque a gente vai correr no risco de consultar a nota. Sim. Eu tenho procurado fazer na minha leitura bíblica não usar uma Bíblia de estudo, usar uma Bíblia que não tenha nenhum tipo de recurso Sim. na Bíblia, para a gente ficar só com o texto bíblico mesmo e não cair no erro de olhar a introdução, que sempre tem na Bíblia de estudo, artigo que às vezes vem no meio, nota de rodapé, Sim. porque a gente acaba nessa... Mesmo porque o comentarista ou aquele que escreveu a nota de rodapé não está isento de erros. Sim. Porque ele está colocando aquilo que ele interpretou. Mas pode ser também que a versão não esteja isenta de erro, né? Que a versão da Bíblia? A versão bíblica, né? Eu acho que, inclusive, vale um programa só para falar disso aí. Vale. Versão da Bíblia. Que, irmãos, a coisa tá feia. Sim. Eu pensei que nós não fôssemos chegar a esse momento, mas pura inocência, pura simplicidade do meu coração. Chegamos ao momento em que é preciso dizer aos alunos em sala de aula, à igreja no púlpito e muitas vezes nos estudos bíblicos, eu falo, Bíblia não é tudo a mesma coisa. Infelizmente. Mas vale um programa só sobre esse assunto aí. Antes de passar para a próxima ferramenta, então, para os irmãos não saírem arrancando os comentários da estante, tacando fogo, né? Qual é a maneira certa de usar um comentário bíblico? Vamos lá. Depois de passar tempo com o texto bíblico. Depois que você passar um tempo com a Bíblia, você consulta um comentário, você pode consultar um dicionário, um manual bíblico, que eu acho que é um recurso bom para a gente fugir das soluções prontas de um comentário, que o manual bíblico faz isso. Ele dá muitas introduções, muitas notas arqueológicas. Isso. Nesse livro que eu citei anteriormente, ele fala assim, ele faz um estudo de caso, né? Ele pega o exemplo de uma epístola e ensina lá como fazer a exegese do texto. Eu nem terminei essa parte de ler ainda, tá? Só comecei, então tá fresco aqui ainda. Então não perguntem também, né? Mas lá, uma coisa que ele diz assim, que o primeiro passo que ele, após passar tempo com a Bíblia, é você saber do contexto histórico. Aí, para isso, ter um bom comentário vai ajudar, ter um manual bíblico também vai ajudar. Só que aí ele enfatiza que depois que você tem um bom conhecimento do contexto histórico, você tem que passar isso que o Bruno falou. Você tem que passar tempo com a Bíblia. E ele fala assim, faça uma leitura corrida. Uma leitura assim, não é passar tempo de ler um capítulo do 1 ao 5, não. É ler a epístola, o livro inteiro. Isso. E ele fala isso, você tem que ler o livro inteiro. Então, esse passar tempo aí, ó, quando a gente está fazendo o estudo da Bíblia, é tentar ler o livro de início ao fim. Sabe? Uma das matérias que eu cursei no mestrado em teologia, tinha um professor que tinha exatamente esse cuidado. Na abertura da disciplina, a primeira tarefa é ler 4 vezes o livro que se vai estudar, o livro bíblico, não os livros de apoio, a Bíblia, o texto bíblico a ser estudado naquela matéria. 4 vezes. Então, com esse professor eu fiz Evangelhos e uma outra matéria. 4 vezes os evangelhos, e a matéria não anda enquanto você não fizer a leitura, para não depender de comentários. Mas eu acho que isso é um pouco também científico, né? Porque eu não lembro onde eu ouvi falar, mas que quando você lê, a partir da 3ª vez que você lê o mesmo texto, você consegue assimilar melhor aquilo que você está lendo. Né? Então, não só um estudo bíblico, mas também científico. Lê mais vezes aquilo que você está lendo. É um método de estudo. Como vai estudar se não conhece? Sim. Eu acho que esse é o melhor conselho que a gente pode dar, né? Leia grandes porções da Bíblia. E ler não leia com um atenção. pedacinho. Isso. Igual a história de Abraão. Se você ler um capítulo lá da história de Abraão, você vai ter uma percepção. Se você pegar e ler inteira a história de Abraão de uma vez só, você tem outra percepção. Muito e você bem. não vai gastar tanto tempo igual muitos pensam. Você gastar 1 hora e pouquinho, você lê a história de Abraão toda. Sim. A conclusão é que a melhor ferramenta para ler a Bíblia É a Bíblia. É a Bíblia. Lacrado. O Chicão é o imitado. É a indústria de mito. Eu vou só captando aqui. Próxima ferramenta que nós poderíamos destacar.
Eu gosto bastante de manual bíblico. Porque o Qual a diferença para vocês de manual para comentário? manual bíblico ele tem essas ferramentas que muitas vezes a gente não encontra em comentário bíblico. Uhum. Subsídio arqueológico, Arqueológico, histórico, político, muitas são vezes as fontes manuscritos. extra-bíblicas. Isso. Ele é rico de fontes extra-bíblicas. Para acompanhá-lo, um Atlas também, né? Um Atlas. Bom, olha, antes de corrermos para o Atlas, eu acho que são duas ferramentas desprezadas. Uma, o Atlas, o outro, o manual. Sim. Porque a pressa é sempre a seguinte: o que diz o texto? Vou a um comentário. E as pessoas desembolsam uma quantidade razoável de dinheiro, porque os comentários não são baratos não, meus irmãos. É dinheiro que se gasta ali. Não existe comentário bíblico Barato? Não tem. Se tiver, fala aí que a gente compra, né? Barato não tem. Mas exatamente aí se privilegia o que deve ser privilegiado, obviamente, não é? Que é a observação interna do texto. Não pode ser desprezado nunca, jamais. Não é o que eu estou dizendo. No entanto, se faz isso sem prestar atenção em como as fontes extra-bíblicas podem ajudar a compreender a Bíblia. Com todas as vezes, inclusive, que nós nos dedicamos à fonte extra-bíblica, elas vão estar no manual e no Atlas, nós vamos observar toda a correção, toda a confiabilidade do texto bíblico, o quanto a palavra de Deus realmente é inerrante, porque essas fontes extra-bíblicas que você vai encontrar nos atlas bíblicos e nos manuais bíblicos apontam exatamente neste sentido, o quanto a palavra de Deus é infalível, é correta em todos os aspectos. Então, manual bíblico, muito boa recomendação, excelente. E a outra? Um Atlas. O Atlas bíblico. O Atlas é aquela página rejeitada da Bíblia lá no final. Não fica o mapa. Ninguém vê ali. Só que as crianças às vezes perguntam pra gente: o que é isso, tio? Isso, Todo mundo passou, pelo menos quando era criança, assim, um culto inteiro olhando aquelas páginas do final. Eu viajava, eu ficava ali. Quando você era criança, esses mapas já eram coloridos? Na minha época já era. Na minha época eles ainda eram impressos no papel Bíblia e em preto e branco. Chegou a pegar assim? Sim. Exatamente. Isso, gente, vocês estão vendo? Não tinha colorido, não. Não era colorido já. E esses mapas de trás da Bíblia tem o quê? É sempre os mesmos mapas. Sim. As viagens de Paulo é clássica. Tem que As ter lá. 3 de Paulo, mais a viagem a Roma Sim. de Paulo. E a caminhada no deserto, né? O Êxodo, O a divisão das tribos, Uhum. alguns traziam o tabernáculo. tabernáculo, Tabernáculo. e a Palestina nos tempos de Cristo. Aham. Né? Tem Era algumas só que isso. traz a estátua, né, de Daniel. Esse eu não lembro, Essas são não. as mais chiques. Gente. As mais Isso chiques já já é do vi. nosso tempo. Esse aí já não. Geração 2000. Mas agora vê uma coisa sobre o Atlas. Acho que citamos aí 5 ou 6 mapas, né? Aham. Um Atlas bíblico hoje, padrão, irmão, modelo de entrada, vamos colocar assim, traz pelo menos 150 mapas. Imagina a quantidade de informação que o estudante da Bíblia perde por não se utilizar de um atlas bíblico na hora dos seus estudos. Sim, e sem falar que a intenção de quem está fazendo o estudo do texto não é apenas trazer algo prático para aqui e agora, mas é entender o que Deus estava querendo dizer naquela ocasião. O que o autor quis dizer, né, naquele momento. Mas ainda, nesse livro que eu citei anteriormente, o autor ele fala algo assim, muito interessante. Porque a intenção não é só a gente, quando estuda a Bíblia, estudar algo para pregar para a igreja, para que a igreja entenda. É a gente entender o sentido original, né? Aí ele fala lá, citando outro autor, que a Bíblia é a palavra de Deus dita nas palavras dos homens no tempo. Porque a Bíblia foi escrita há 1500 anos, 1600 anos. Então a gente não pode, quando for estudar, esquecer que tinha uma intenção original, que foi dirigida a alguém, que foi destinada a algum povo, a alguém de forma específica, né? Então, essas ferramentas que a gente está citando aqui, elas nos ajudam, essas extras bíblicas principalmente, né? Atlas bíblico, manual bíblico, elas nos ajudam a ter esse conhecimento, né? A gente entender. E não é uma coisa que é fácil, né? Agora, tem Mike, que ter paciência, né? você tocou num ponto que é assim, de uma importância, meu irmão, para o momento teológico em nosso país, especialmente.
Porque todas essas ferramentas são para perseguir exatamente o que? A intenção original do autor. Sim. E o autor da Bíblia, ou a Bíblia, só tem um autor, que é o Espírito Santo. É Deus inspirando os homens pelo Espírito. Aí está a autoria da Bíblia. E o objetivo é esse. Qual era o objetivo do autor? As informações extra-bíblicas, porque às vezes alguns textos bíblicos não trazem todas as informações completas, como o escritor, o público de destino original, debates como, por exemplo, quem fez a Epístola aos Hebreus, quem foi que escreveu, são um exemplo bem emblemático disso. Mesmo assim, nós procuramos o sentido original pretendido por Deus quando deu aquilo. Só que as ferramentas bíblicas hoje estão sendo desprezadas como instrumentos de estudo, porque os hermeneutas modernos não estão preocupados mais com o sentido original pretendido pelo autor, não. Eles estão dizendo que se esse sentido um dia poderia ter sido percebido, era só pelos leitores originais, pelo público destino original. A nós está fadado dar outro sentido ao texto. Porque aí o texto já não pertenceria mais ao seu autor, mas ele é de propriedade do leitor, que dirá do texto o que o texto quiser. Pois é a pior bobagem que alguém poderia dizer a respeito da Bíblia. Porque texto algum pertence ao leitor, o texto é do autor, e se aquilo que o autor disse não for descoberto, entendido e assimilado, então você está diante de alguma coisa, como estava diante da Bíblia o mordomo mor de Candace, quando Filipe perguntou: entendes o que lês? Não, se ninguém me explicar. E o que Filipe explicou para aquele homem não era o que Filipe achava, era o que significava o texto do profeta Isaías que aquele homem estava lendo. Sentido original. Ferramentas que não nos levem a descobrir ou a entender o sentido original da Bíblia não servem. Não serve. Cuidado com essas práticas modernas de hermenêutica. O pessoal está procurando novas revelações, né? Vou olhar para o texto, eu vou trazer um negócio muito novo. Se a gente olhar para o texto e achar um negócio que ninguém nunca viu, provavelmente está errado. A grande bobagem hermenêutica agora é a seguinte: uma tradição interpreta a tradição anterior a ela. Significa o quê? Que aqueles que protagonizaram o Novo Testamento disseram do Antigo Testamento o que quiseram. Aí, nesse sentido, o discurso de Pedro em Atos dos Apóstolos, para dizer que se cumpriu hoje o capítulo 2, o que disse o profeta Joel, né, no seu capítulo 2, é Pedro forçando a barra, porque não era aquilo. Era Pedro dando um novo sentido a uma tradição antiga. Aí nós, que somos uma tradição posterior à igreja primitiva, vamos dizer do texto do Antigo e do Novo Testamento aquilo que nós quisermos. Mas não é assim, não funciona. A Bíblia tem um sentido só. E é esse aquele que devemos perseguir. E quem entra por esse caminho, ele pode entrar num caminho herético, porque se ele faz uma interpretação ruim da Bíblia, é daí que saem os movimentos de heresia. São pessoas que não entenderam, fizeram da Bíblia a sua própria interpretação. Daí que saem todas as seitas que a gente tem. Não preciso citar, né? Mas daí que sai, né? Por conta dessa falta de interpretação. Outra boa ferramenta, então, qual é? Dicionário bíblico. Dicionário bíblico, para nos dar entendimento sobre personagens, lugares, termos, conceitos. Ele anda lado a lado com o manual bíblico, mas não dá para tomar um pelo outro, porque a profundidade das informações é diferente. Muito bom, um bom dicionário bíblico. Outra coisa, A concordância bíblica. nunca um sistema de busca da Bíblia, sistema eletrônico de busca, vai substituir uma concordância bíblica, mas vou explicar por quê. Nós é que nos habituamos a usar a concordância bíblica só para achar uma palavra em língua portuguesa, na versão que nós estamos habituados a usar. Porque uma concordância bíblica não é um caça-palavras. A concordância bíblica apresenta a você a palavra, que obviamente você conhece em língua portuguesa, não é? Mas conforme o contexto da sua aplicação. Então, evidentemente que você procurará no Novo Testamento a palavra carne, para você achar lá, nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue.
E você vai encontrar esse versículo. Mas a concordância bíblica, sobretudo se ela é daquelas exaustivas, ela fará uma diferenciação entre essa carne e a carne natureza pecaminosa do homem. Então isso nunca poderá ser substituído por um sistema de chave bíblica de Google. Eu conheci um irmão onde eu congreguei, que ele tinha um hábito assim, que era uma coisa incrível. Ele não preparava a aula da escola dominical, ele tinha uma Thompson. Ele ia lá pra trás na Thompson e era assim, era de lei. Pegava o tema da lição, ia lá na Thompson, na parte de trás, e ele dava, era assim, era revelamento. Ele dava a aula inteira. Aí eu não sei se era a concordância bíblica que ele estava usando, mas eu sei que naquela Bíblia tinha algum índice temático. Isso, tem estudos em cadeia temática. Exato, é isso aí. Então matou, porque essa era uma ferramenta, na verdade não era uma ferramenta, era uma muleta para ele. Era uma muleta que ele usava e eu chegava lá, rapaz, ó, e ia embora. E eu ficava assim, meu filho, você acha que ninguém tá pegando isso aí não, né? E era assim, e ficava a aula inteira falando assim, gente, abra a Bíblia em tal lugar. Tô lembrando aqui agora, hein? E a gente foi aprendendo assim. Foi meu professor na escola dominical. O consultor poderia falar das principais ferramentas dele, né? Que ele usa? Então tá bom. Quer perguntar? Não, vai senhor. Não pode perguntar. Não, vai senhor. Quer perguntar, Alexandre? Eu tenho vergonha do consultor. Então vamos perguntar, então. Oráculo. Então vamos fazer a pergunta. Aqui, irmã Esther. Tá, muito bem. Bom, vamos perguntar então para o nosso consultor teológico, pastor Claudionor de Andrade, quais as ferramentas que ele mais se utiliza, ou que ele prefere utilizar-se na hora do estudo da Bíblia. Pastor Claudionor, conte para nós suas ferramentas preferidas para estudar a Bíblia. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero mostrar-lhes como estudo a Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, estudo-a para mim mesmo, porque, conquanto pastor, eu tenho necessidades como ovelha de Cristo. Por esse motivo, preciso ouvir-lhe a voz diariamente. E eu leio ou estudo a Bíblia desta forma. Já antes das 5 horas da manhã, na maioria das vezes, eu estou com a minha Bíblia e estudo-a. Preste atenção. Desta forma. É o meu método de estudo bíblico. Tem servido muito para mim. Eu leio 2 capítulos do Antigo e 1 capítulo do Novo Testamento. Diariamente. Faz parte do meu devocional. Primeiro eu oro, intercedo pelo povo de Deus, pelas autoridades constituídas de nosso país, por nosso presidente, e depois da oração eu leio a palavra de Deus, estudo-a. No final do dia, eu parto então para o meu estudo, digamos assim, mais técnico da Bíblia Sagrada. Eu costumo estudar a Bíblia através dos originais. É um costume que eu tenho e venho cultivando há muito tempo. Eu estudo primeiro um capítulo em hebraico. Depois que eu termino este capítulo, eu passo a estudar um capítulo em grego. Ou, em outras palavras, um capítulo do Antigo Testamento e um capítulo do Novo Testamento alternadamente nos originais hebraico e grego. Ao mesmo tempo, eu faço um cotejamento com outras versões da Bíblia, versões estrangeiras. Na belíssima versão Reina Valera, aliás, eu estou lendo a Bíblia também nesta versão, e eu descobri uma versão de 1909, num espanhol belíssimo. Depois leio-a em inglês, em francês, em italiano, e agora estou lendo-a também em russo, um idioma que me encanta. Desta forma,
eu faço um cotejamento entre as diversas versões clássicas da Bíblia Sagrada com o original. E posso garantir-lhes uma coisa. Irmãos, pela graça de Deus, as versões clássicas da Bíblia Sagrada estão em pleno acordo entre si. Quando as comparamos com os originais hebraicos e depois cotejamos-las uma com a outra, nós vemos que a versão portuguesa, espanhola, inglesa, italiana, francesa e russa e alemã estão rigorosamente de acordo entre si. É um milagre, é algo extraordinário. Por esse motivo, nós que estudamos a Bíblia Sagrada, precisamos manter a pureza do texto bíblico. Quando eu tenho de pregar ou de preparar um estudo bíblico, aí o estudo é um pouco mais profundo, eu tenho de pensar no assunto, meditar no assunto e ao mesmo tempo orar, ouvir o Espírito, ver as necessidades que cercam aqueles a quem vou expor a palavra de Deus, para que eu me apresente com uma mensagem. E nisto, eu dependo totalmente do Espírito de Deus. Eu tenho esta experiência. No púlpito cristão, nós precisamos ter plena experiência com o Espírito de Deus. Caso contrário, ainda que possuamos uma bela oratória, seremos apenas aquele bronze polido, bonito, que faz muito barulho, mas sem efeito. Então, numa outra oportunidade, eu quero discorrer-lhes acerca de como costumo preparar os meus estudos bíblicos. Mas a minha exortação neste momento, estude a Bíblia. Então, eu devo gastar diariamente no estudo da Bíblia Sagrada, só para mim, em torno de 2 horas ou 2 horas e meia. Em torno de 2 horas. Eu sei que não é o suficiente. Porque quanto mais lemos a Bíblia, mais dela tornamo-nos dependentes. E eu não encontrei ainda um livro tão belo, tão maravilhoso como a Bíblia Sagrada. Eu espero que estas informações tenham ajudado a você, amante da Bíblia Sagrada, que teme ao Senhor e que quer aprender mais de sua palavra. E eu quero também, numa outra oportunidade, ensinar-lhes como aprender um novo idioma através da Bíblia Sagrada e, conforme a vontade de Deus, eu quero ensinar-lhes também como aprender o grego e o hebraico de forma autodidatológica. Que Deus nos abençoe, a todos a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor Claudionor, por essa aula muito boa. Deus abençoe sua vida. Queridos irmãos, chegamos ao final de mais essa edição. Uma grande alegria ter recebido todos os irmãos aqui. Sabemos do valor da sua atenção a esse debate. Que Deus em Cristo te abençoe. Quero incentivar os irmãos a colocarem seus comentários, enviarem perguntas, sugestão de temas, para que nós possamos sempre fazer o programa conforme aquilo que você gosta, aquilo que você quer ouvir, os debates que você anseia por aprender. Vamos nos despedir então? Vamos, Alexandre. Paz do Senhor, meus irmãos. Até o próximo. Deus abençoe a todos. Até a próxima. A paz do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo programa, nosso próximo encontro, se Deus quiser. Deus abençoe a sua vida.